Nesta terceira aula sobre cálculos químicos, vamos dar um passo além. Vamos falar agora de uma substância iônica. Isso complica um pouco o cálculo químico, não na sua resolução, mas na sua compreensão exata. Você deve tomar o seguinte cuidado. Hidróxido de sódio, substância em questão aqui, é uma base, e como todas as bases, sais e hidretos metálicos, além de outros compostos também, mas esses três grupos que eu citei são sempre substâncias iônicas. Existem também outras maneiras de verificar se a substância é iônica. Você verifica o tipo de ligação. Sempre que você está lidando com uma substância iônica, você tem que se lembrar que você não pode falar em moléculas, porque aqui não é substância molecular. Aqui não existem unidades separadas. As substâncias iônicas são formadas por um aglomerado de íons positivos e negativos. Portanto, temos que tomar cuidado no raciocínio. A pergunta aqui é: determine o número de íons sódio em 400 gramas de hidróxido de sódio. Lembre-se, o hidróxido de sódio tem fórmula NaOH, porque existe um cátion sódio para cada ânion hidróxido, OH-. Portanto, quando determinamos o número de íons sódio, estamos determinando automaticamente o número de íons hidróxido. Mas isso depende de cada composto iônico, e é esse o cuidado que tem que ser tomado aqui. Voltando. Determine o número de íons sódio em 400 gramas de hidróxido de sódio. Afinal de contas, que relação nós temos entre número de íons e massa de hidróxido de sódio? Relação entre massa de substância e número de partículas é sempre a massa molar. Então vai lá, calcula a massa molar, que é a coisa mais simples que tem para se fazer. Pega a fórmula da substância, tá? No caso das moleculares a gente pega a fórmula molecular. No caso das substâncias iônicas, a íon fórmula, que é a fórmula mais simples que nos indica a proporção entre os íons na substância iônica. Nas substâncias moleculares, nós vamos pegar a fórmula molecular, mas aqui a íon fórmula. Muitas vezes você vai ver nos livros isso aqui ser chamado de fórmula molecular, completamente errado, tá? O importante é qual a fórmula do composto iônico em questão, NaOH. Na tabela periódica que você tiver em mãos, você vai tomar lá na tabela as massas de cada elemento envolvido, e aqui estão elas. Aí basta você somar na quantidade que aparece na fórmula as massas. Tem um sódio, um oxigênio, um hidrogênio. Some a massa atômica de um sódio, um oxigênio e um hidrogênio. O resultado vai dar 40. Esse resultado você coloca grama aqui na frente, a unidade grama. Pronto, você chegou na massa molar do composto em questão. É só isso. O que significa massa molar? É a massa de 1 mol desse composto. O que significa 1 mol? Quando a substância é molecular, ou até formada por átomos individuais, como as metálicas, é mais fácil de entender. A massa molar é a massa que contém 6, aproximadamente, vou falar, tá? 6 vezes 10 a 23, que são 600 sextilhões de partículas da substância em questão. Então, para uma molécula, que nem a água, são 600 sextilhões aproximadamente de moléculas de água. No caso do hidróxido de sódio e as substâncias iônicas em geral, nós não temos uma partícula individual formadora da substância. Não existe um hidróxido de sódio num cantinho, o outro no outro cantinho. É um aglomerado de íons de cada tipo. Então, no caso das substâncias iônicas, nós devemos pensar assim. Tenho aqui hidróxido de sódio, íon sódio com íons hidróxido na proporção 1 para 1. Esses caras são positivos, esses negativos, e aí você tem um pacote neutro, porque o positivo neutraliza o negativo. Então aqui, quando nós pensamos em 1 mol, nós devemos entender 1 mol de uma substância iônica
é quando temos 6 vezes 10 a 23 íons sódio, juntos com 6 vezes 10 a 23 íons hidróxido. Muito bem. Entendido isso, podemos prosseguir os cálculos. 40 gramas é quando nós temos 6, aqui o número que estamos usando, né, para falar da quantidade que temos, que é o número de Avogadro. Eu vou colocar para você agora de uma maneira um pouco mais precisa, mas entenda, esse número ele pode ser ainda mais preciso. Então 40 gramas é quando temos 6,02 vezes 10 a 23 unidades de NaOH. E devemos entender aqui, unidades entre aspas. Não existe NaOH separado de outro NaOH. Quero dizer o quê? Em 40 gramas, nós vamos ter 6,02 vezes 10 a 23 íons sódio e a mesma quantidade de íons hidróxido. Então esse unidades é completamente figurado. E se você preferir, você poderia escrever aqui 40 gramas, né, uma vez que já foi analisado anteriormente, 40 gramas é quando nós temos essa quantidade do que nos interessa, que é o íon sódio, que é a pergunta. Então, vamos aos cálculos, porque uma vez que a proporção está definida, nós caímos numa regra de 3. A regra de 3 ela diz o seguinte: 40 gramas, 6,02 vezes 10 a 23 unidades. 400 gramas, x unidades. Repare aqui que nós caímos numa regra de 3 muito simples, o cálculo muito simples. Sempre você vai colocar a proporção conhecida e depois você vai perguntar o que você quer dentro dessa relação, que é massa, né, número de unidades, que já poderia estar aqui em número de íons. Como é que se resolve isso? Uma diagonal deve ser igual a outra diagonal. 40 vezes x deve ser igual ao produto da outra diagonal. 400 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Caímos então numa equação de primeiro grau. Para se resolver uma equação, é só isolar o x. Não tem alguém multiplicando? Manda para o outro lado. Fazendo a operação inversa. Está multiplicando, passa dividindo. Caímos nesta expressão. Nesta expressão, como está todo mundo multiplicando em cima e embaixo só tem um cara, você pode fazer simplificações. 400 dividido por 40 dá 10. Vai ser 6 vezes 10 a 23 vezes 10. 10 a 23 vezes 10 dá 10 a 24. Veja que este é o número de unidades de NaOH que nós temos. Nós temos 6,02 vezes 10 a 24 íons sódio e 6,02 vezes 10 a 24 íons hidróxido. Repare que na massa em questão de 400 gramas, esse é o número de íons. Isso vai variar com a massa. Voltamos à pergunta. Determine o número de íons sódio em 400 gramas. Repare que o número de íons sódio já está respondido aqui. E se a pergunta fosse o número de íons hidróxido, também estaria a mesma resposta. Se a pergunta fosse qual o número de íons total, você faria o quê? Uma unidade de NaOH tem um íon sódio e um íon hidróxido. Então, cada NaOH tem 2 íons. Se eu tenho 6,02 vezes 10 a 24 íons de cada um, então eu tenho 12,04 vezes 10 a 24 íons no total. Um bom estudo para você. E continue acompanhando, você que precisa saber mais sobre cálculos químicos, continue acompanhando essas aulas, essa sequência de aulas sobre cálculos químicos. Lembro você que o seu positivo no canal é o que nos mantém fazendo vídeos e multiplicando essas aulas. Um bom estudo para você.